Então ele diz aqui, ó, foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. Aí alguém vem e diz que é um outro homem que vai pregar esta tenda, a visão da tenda. Eles têm isso daí, que outro homem vai pregar, outro William vai pregar a visão da tenda. Mas é tão simples. Aquela luz foi para o quartinho. O irmão Branham está dizendo aqui, foi para a tenda. A tenda era o quartinho. E foi para lá e diz, te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. Amém? Então, o lugar de Deus encontrar com o profeta para falar com ele, tem hora que você vem à igreja e vem ao altar, você vai orar a Deus, para Deus falar com você, mas com o irmão Branham, Deus já tinha mostrado para ele que era um quartinho, uma tenda ou uma catedral. Ele citou essas três palavras. Eu vou usar como ele usou. E logo você vai ver que a abertura dos selos, a revelação dos selos, irmão Branham estava dentro de um quartinho por 8 dias. Dentro de um quartinho. Ele só saía para se alimentar, para tomar água e voltava para o quartinho. E à noite saía para pregar a mensagem. Somente isso. Então era ali que aquela voz disse, foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a tenda. Olha, irmãos, é tão fácil. Foi voando de onde eu estava na primeira e segunda e foi pousar sobre a tenda, onde era a terceira etapa. Era simples isso daqui, porque dentro do quartinho foi que o irmão Branham teve toda a luz dos selos. E era ali que era a tenda. O lugar da tenda era ali. Se não falarmos de outra tenda, que o Branham era a tenda de Deus também naquele dia. É uma tenda, como o profeta prega, a roda dentro da roda, era uma tenda dentro da tenda. Alguém diz, mas o que é isso? Certo? O quartinho era uma tenda, e Branham era a tenda de Deus, e estava dentro do quartinho, dentro da tenda. Entende? Amém. Te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não se o dirá a ninguém. Agora está dizendo que não era para dizer a ninguém enquanto ele não pregasse. Certo? Ele tinha que pregar isso primeiro. Não era falar para as pessoas em particular. Ele tinha que pregar aquilo primeiro. Não se o dirá a ninguém. Escute, o 160 do sétimo selo. E ali no Quênio Sabino, ele me disse, esta é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem. Foi quando ele pregou o sexto selo. Outra hoje. Exatamente quando ele pregou perguntas e respostas, atendeu as pessoas. E fica uma coisa que não posso interpretar porque está no idioma desconhecido. Porém estive ali parado e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa. Guarda bem o que ele diz. Esta é a terceira etapa, o que vem. Irmãos, ele estava pregando aquilo, pregando a mensagem, aquela visão da tenda, dentro daquele quartinho, onde Deus revelou os 7 selos para ele, e ali mesmo ele estava dizendo que isto era a terceira etapa, o que vem. Ele não diz o que está acontecendo. Guarde bem isso, porque é bom a gente notar onde o irmão Branham coloca as coisas. Que chega num certo ponto, mas o que vem, então isso não é. Então o que ele está fazendo não é a revelação dos 7 selos, então não é a terceira etapa. Porque ele está dizendo no sétimo selo o que vem. Eu quero que você note isso, porque ele diz depois de tudo pregado, de tudo revelado, aí ele vai mostrar que a terceira etapa não ia vir, mas estava para trás. Isso é que vocês conhecem. Sabe por que eu estou falando isso outra vez? Acho que precisa para algumas pessoas chegar ao conhecimento. É porque eles dizem que pregam uma mensagem sem interpretação. Bom, se a mensagem está sem interpretação, é porque ela não tem profeta. Porque o profeta é o intérprete da verdadeira palavra de Deus.
E eu não estou pregando uma mensagem sem interpretação. Eu não estou pregando uma mensagem com a minha interpretação. Mas também não estou pregando uma mensagem sem interpretação. Porque se o profeta é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus, eu estou pregando não a minha mensagem, mas a mensagem do profeta. Então eu estou pregando uma mensagem interpretada pelo profeta. Certo? Ele é o único que pode fazer isso. Então, como ele diz aqui, a terceira etapa, o que vem, ele não podia revelar, estava pregando selos. Deus disse para ele, não diga para ninguém. 2 anos mais tarde, ele pregou esta mensagem, os ungidos dos últimos dias. Tradução da Voz de Deus, parágrafo 262. Escuta que eu vou ler mais uma vez. Só para vocês verem que é o profeta explicando, não sou eu. As pessoas estão aí dizendo, tem alguém explicando o que Deus falou para o irmão Branham não explicar. Tem gente explicando, querendo explicar o que Deus falou para o irmão Branham não explicar. Deus falou para o irmão Branham não explicar porque ele tinha que pregar aquilo primeiro. Agora, depois que ele pregou, escuta se ele explicou ou não. Não sou eu que explico. Mas também eu não confundo, eu vou mostrar o lado correto das coisas. As pessoas têm que entender isso aqui. 262, os ungidos dos últimos dias, tradução da Voz de Deus. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia é a primeira e segunda etapa, não quando principia, mas quando começa a declarar a sua mensagem, declarar a mensagem dele, já seria a terceira etapa. A primeira e segunda etapa não era a mensagem do 7º anjo. Aquilo era uma preparação para a mensagem do 7º anjo chegar em cena. Sem aquilo, você não poderia entender a terceira etapa, sem a primeira e segunda. Você não poderia entender a terceira etapa. Por que que o povo hoje não entende a terceira etapa? Eles não sabem nem a primeira e segunda. Porque se souber a primeira e segunda etapa, eles saberão que tem uma terceira. E a terceira etapa, o irmão Branham pensou que era até a morte dele. Ele perguntou para Deus, Senhor, é a minha morte? Deus falou, não. É uma parte adicional do seu ministério. A parte adicional era a terceira etapa para adicionar a primeira e segunda. Você não pode ficar com uma só. Como que eu vou ficar com a terceira etapa só, sendo que tem a primeira e segunda? É que eu já passei pela primeira e segunda. Então agora eu preciso da terceira etapa. Amém? Vê? A primeira etapa, cura. Segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Eu quero que vocês notem bem que o irmão Branham foi posicionando direitinho, que o irmão Branham já tinha revelado o mistério da divindade. Ele já tinha revelado. Ele já tinha revelado o mistério da semente da serpente. Já tinha sido revelado antes dos selos. Então ele está dizendo aqui, a terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. Então, olha bem o profeta explicando agora. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra.